Bom dia a todos. Então, para a análise do infográfico, o escolhido foi um da revista Super Interessante e foi publicado em agosto de 2011. Ele representa uma reconstituição fotográfica de como era uma mesa medieval e suas iguarias. Além de informar, o infográfico também serve para levar o leitor onde ele nunca foi. Partindo dos princípios cognitivos, o infográfico traz texto e imagem, para assim atingir pessoas com diferentes tipos de aprendizagem, aprendentes visuais e auditivos verbais, e assim melhorar a experiência do público. As primeiras coisas que chamam a atenção no infográfico é o topo, o título, as imagens dos alimentos separados e o recorte do mapa. Acontece que esses não são os pontos importantes do infográfico, porque o conteúdo principal dele é sobre a mesa medieval, que não chama atenção na primeira vez que se olha. Essa imagem de fundo, além de estar escura, os objetos dispostos em cima dela se encontram muito próximos e de cores muito semelhantes, fazendo com que não se perceba tão facilmente a diferença entre os objetos se olharmos rapidamente. Mais um objeto que chama bastante atenção do observador na mesa são as velas, já que num cenário todo em tons de marrom, aquele brilho do fogo ressalta aos olhos. Identificamos que trabalha com o número mágico de Miller, pois divide a informação em grupos: proteínas, carboidratos, vegetais e bebidas. E dentro deles aparece cada tipo de alimento produzido, para uma melhor interpretação do público. Essa divisão funciona bem com o assunto que o infográfico traz, porém, foi usado de uma maneira que não favoreceu a experiência do usuário, já que boa parte do conteúdo ficou confusa na forma de distribuição. Podemos ver uma variação de tamanhos das tipografias para cada informação no infográfico. O título principal cumpre seu papel chamando a atenção tanto pela cor contrastar com o fundo quanto pelo tamanho. Contudo, no texto logo abaixo, a fonte está muito pequena, quase no mesmo tamanho das que aparecem nos tópicos abaixo. Acreditamos que, por ser uma informação que está logo abaixo do título, deveria ter um tamanho diferente para mostrar uma hierarquia informacional, gerando uma experiência de leitura mais adequada ao leitor. Na divisão das informações em proteínas, carboidratos, vegetais e bebidas, o designer utilizou cores quentes para remeter às cores da fotografia. Mas, se observarmos na primeira cor, praticamente não contrasta com a cor de fundo, parecendo não ser uma informação tão importante assim. Já o laranja, que aparece em vegetais e bebidas, ficou bem destacado, fazendo com que o observador preste mais atenção ali. As linhas que dividem a imagem também não servem para grandes coisas, já que não são perceptíveis rapidamente. Temos que realmente prestar atenção no infográfico para anotar elas. A parte que fala das bebidas, vinho, cerveja e vinagre, ficou perdida no meio de tanto texto. Acreditamos ser uma informação relevante e que merecia um pouco mais de destaque. Podemos notar também que esse infográfico apresenta uma certa sobrecarga de informação pela grande quantidade de texto que apresenta. Talvez funcionaria melhor se alguns pontos fossem apresentados com outras imagens ou ícones e dispostos de uma outra forma, que chamasse mais a atenção do leitor do que apenas texto. Agora, em princípios comunicacionais, observamos alguns pontos no infográfico através da organização LAT: localização, alfabeto, tempo, categoria e hierarquia. É importante ser apresentado no título do infográfico a localização da qual ele está trazendo informações, para ajudar na compreensão do público sobre o que está sendo falado. A parte superior do infográfico também conta com um mapa da região sul e da região norte da Europa, que deve servir para o leitor se localizar geograficamente diante dos gostos das duas populações. Ele também faz bom uso da estrutura categórica quando apresenta a divisão de nutrientes e bebidas e também na hora de descrever cada um dos itens dentro deles. Já a divisão dos alimentos no topo do infográfico não faz tanto sentido, porque observamos não ser uma informação tão relevante para o leitor e que precise estar separado do todo e com uma atenção maior. Se nota que a divisão hierárquica não é bem utilizada, porque o que chama mais atenção é o topo do infográfico, onde os elementos estão com cores que se destacam das demais informações, mas não são tão relevantes e não são o ponto de maior importância do infográfico.
Podemos notar que o infográfico apresenta um grid de 4 colunas para ter uma melhor estrutura das informações. Acreditamos que esse grid poderia ter sido melhor estruturado, sendo dividido em mais colunas para organizar melhor os elementos, porque assim teria mais recursos visuais. A organização do grid também é levemente confusa. Se dividirmos ele ao meio na horizontal, podemos observar que na metade superior possui muito conteúdo textual e na inferior apenas a imagem, o que gera um certo desequilíbrio. Seguindo nessa mesma ideia da divisão horizontal do infográfico, na questão do movimento do olho, a parte superior acima das categorias parece ser feita para ser lida junto com a parte mais importante da peça, porém são apenas informações complementares ao conteúdo. Quando o leitor olha pela primeira vez para o infográfico, presta atenção no título, na foto da mesa e na foto dos alimentos que estão no topo. A hierarquia gráfica até que funciona bem, mesmo não sendo tão clara nesse infográfico, porque esses primeiros pontos notados estão relacionados com o conteúdo principal. Na questão tipográfica, o designer escolheu trabalhar com 2 tipos diferentes, com e sem serifa, para diferenciar determinados conteúdos. Em questão de pesos, acreditamos que poderia ter ousado mais, pois não vemos tanta diferenciação assim, o que gera uma dificuldade na hora de guiar o observador na leitura.